Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos hoje continuar olhando a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. Compreender esse texto, que o Senhor nos ajude a compreender esse texto riquíssimo da palavra de Deus, que nos ensina a respeito de nós e principalmente a respeito de Jesus, né? Primeiro, eu queria passar de maneira bem rápida, dando um contexto um pouco do livro de Marcos, né? Ele foi um livro escrito por João Marcos, né? Ele era primo de Barnabé, e ele era como se fosse um filho espiritual de Pedro. E o Evangelho de Marcos, pelo que nós vemos, ele foi direcionado mais aos romanos, aos cristãos romanos, diferente de Mateus, por exemplo, né? O livro de Mateus ele é direcionado mais aos judeus e Lucas ele é direcionado mais aos gregos e aos gentios. E Marcos ele vai tratar então mais com os romanos. E por isso, né, nós vamos perceber que embora sejam evangelhos sinóticos ou parecidos, nós temos o livro de Mateus, Marcos e Lucas, eles são parecidos. A questão é que eles narram e alguns contêm algumas peculiaridades diferentes dos outros, né? Imagine aqui, de maneira, para tentar exemplificar isso, os três, Mateus, Marcos e Lucas, imagine que eles estivessem, então, diante de uma montanha enorme e eles fossem subir aquela montanha. Quando Lucas vai subir, ele demora um pouco mais. Ele vai olhar a estrutura daquela montanha, né? Ele vai começar demorar um pouco mais, de maneira mais técnica, ele vai olhar para a aparência daquilo, ele vai apreciar, ele vai refletir tudo aquilo lá. Agora, Mateus, ele olha a montanha e vê aquela montanha como gigante, poderosa, ele fica extremamente encantado com tudo aquilo, e Marcos já não. Ele já vai um pouco tudo mais apressado. Ele vai subir aquela montanha, olhando tudo de maneira muito rápida, e como nós vimos, ele vai falar mais para os romanos, e os romanos eles não toleravam a prolixidade, eles eram muito objetivos, muito direto. Então, para eles ouvir, eles não queriam... O que é ser prolixo? É você falar alguma verdade, algum assunto, de maneira muito demorada aquilo lá. E o romano ele não era assim, por isso que o livro de Marcos nós vamos ver que ele é o mais curto, e ele vai tratar de maneira muito rápida ali. Ele é mais apressado, né? Então, eles têm a mesma visão da montanha, porém, existem alguns aspectos diferentes nessa caminhada, e é isso que nós vamos ver. E embora o livro de Marcos ele é o mais rápido, nós vamos perceber que nesse texto que nós vamos ler, que é no capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Nesse texto, um trecho em específico, nós vamos perceber que ele contém um relato um pouco mais detalhado do que no Evangelho de Mateus e um pouco mais detalhado do que no Evangelho de Lucas. E logo nesse assunto, nós vamos mostrar logo de cara qual que é o propósito, então, de Marcos ele escrever esse Evangelho. Qual que era o propósito dele? O propósito principal, nós vamos ver logo no começo, do capítulo 1 foi tratado sobre isso, é mostrar, deixar claro para os romanos, para aqueles cristãos, que Jesus não é outro senão Deus. O assunto principal ali é mostrar que Jesus, ele é Deus. Que ele é homem, sem dúvida, é óbvio, né? Mas que ele também é Deus. E nos vai ser apresentado, então, nesse texto que nós vamos olhar e observar agora nessa passagem de maneira muito maravilhosa, né? E nós vamos perceber, então, nesse texto agora, a humanidade de Jesus e nós vamos perceber também a divindade dele e, ao mesmo tempo, olhar para como os discípulos lidaram com aquela situação adversa. Vamos à leitura, então, da palavra de Deus, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, versículo 35 em diante. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre,
Não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra maravilhosa. Nós queremos, Senhor, como igreja, cada vez mais ser uma visão mais elevada de quem tu és, Senhor. Por isso, abre os olhos do nosso entendimento. Mostra, Senhor, as sujeiras que existem dentro do nosso coração e trate-a, Senhor, por tua graça. Senhor, nós sabemos que tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa está na tua palavra, Senhor. Então nos reveste de si mesmo e permita, Senhor, que nós, como igreja, possamos ser maduros, possamos caminhar neste mundo, Senhor, vivendo para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Irmãos, esse texto ele é um texto maravilhoso. Contém muitas verdades maravilhosas aqui. E ele começa no versículo 35, a parte que nós estamos olhando aqui, dizendo, naquele dia. E que dia é esse que ele está falando? Sobre qual dia? Foi o dia que o Senhor começou. Se nós olharmos no começo do capítulo, no capítulo 4, ali 1, novamente, né? Jesus começou a ensinar à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. Então, nesse dia, né? O dia que ele falou sobre a parábola do semeador, o dia que ele falou sobre a candeia, sobre o grão de mostarda, nesse dia, ele começa a falar, nesse dia, né, um dia, provavelmente um dia extremamente exaustivo, né, foi o que nós vimos aqui, o que dá para entender no texto, ele disse para os seus discípulos, vamos para o outro lado, vamos se desce, né, agora vamos fazer uma pausa e nós vamos passar do outro lado. E o mar que eles iriam atravessar ali é o chamado Mar da Galileia. Porém, na verdade, o Mar da Galileia, ele não é um mar. O Mar da Galileia, ele é um lago, né? Mas por razões linguísticas e por razões históricas, né? Ele era chamado de mar por causa da extensão dele, era muito grande, e por causa das suas águas agitadas que tinha. Imagina aqui um lago, onde ele tivesse aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, por 13 quilômetros de largura, né? Era enorme. Ele era um lago onde ele ficava 200 metros abaixo do nível do mar, e a água dele era uma água doce, né? Um lago de água doce. E, porém, ao redor do Mar da Galileia, ele era cercado por colinas, né? Inclusive o Monte Hermon fazia parte. Então, Jesus está ali, ensinando, e como nós vemos aqui, Jesus fala para os discípulos, ao anoitecer, já estava de noite, para eles irem ao outro lado. Daí ele chega no versículo 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. E eu já tinha ouvido e lido algumas vezes, eu nunca tinha me atentado a isso. O barco de Jesus ele não estava sozinho, existiam outros barcos que estavam em volta ali, que iriam acompanhar Jesus naquela jornada, né? Aí levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água, e Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. É lógico que não é um travesseiro aqui igual ao nosso, né? Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que pereçamos? Então imagine só, eu quero que vocês parem para pensar aqui, o Deus do universo, naquela situação, cochilando. Ele está deitado, dormindo, mas ao mesmo tempo, esse Deus que estava deitado dormindo, ele está controlando e comandando uma tempestade. Aquele que criou o mar, o lago, onde eles estavam, estava dormindo. Aquele que criou a madeira para fazer o barco, estava dormindo. Como isso? Eu não entendo. Eu não sei. Mas a grande questão é que isso eleva bastante a nossa visão a respeito da grandeza desse Deus. Como isso pode estar acontecendo? Ele dormindo, mas ao mesmo tempo ele controlando aquela tempestade de maneira maravilhosa. E estando cansado, nós vamos ver aqui no texto, isso mostra de maneira muito clara
a humanidade de Jesus. Jesus, ele era humano. Ele estava cansado. E pelo que nós percebemos aqui, era um cansaço extremo. Ele ia atravessar do outro lado, ele já entrou dentro do bar e foi dormir, né? Eu não sei se vocês já ficaram assim, sabe? Aquele dia extremamente exaustivo, ou passou por uma situação sem dormir de bastante tempo. Quando você deita, você apaga na hora que você já viu, já passou não sei quantas horas, você fala, nossa, que situação. É engraçado que o MacArthur, ele conta uma situação que aconteceu na vida dele, que ele precisou ir para a Rússia, e ele foi pregar um grupo de irmãos na Rússia, e aí ia ficar aproximadamente 2 semanas naquele lugar. E durante essas 2 semanas, imagina, né, o John MacArthur na Rússia, os irmãos iam querer aproveitar o máximo possível de tempo ali junto com ele, e ele ficava então aproximadamente 8 horas por dia, durante 2 semanas, ensinando, ministrando, estando junto com aqueles irmãos. E daí ele terminou todo aquele período, e ele então ia pegar um avião de Moscou até Nova York, né, para fazer escala para ir para Los Angeles. E o voo dura aproximadamente 9 horas e meia. Ele disse que depois de todo aquele intensivo, ele entrou dentro do avião, deitou, ele só foi acordar 9 horas e meia depois, que é o trajeto entre Moscou e Nova York. 9 horas e meia depois, ele acorda aproximadamente quando o avião toca no solo. Mas depois ele tinha um voo que demorava mais 5 horas e meia até Los Angeles, e ele vai, deita de novo, dorme durante 5 horas e meia. E por quê? Porque é extremamente exaustivo. E o que nós vemos, normalmente quem prega ou quem está ensinando sabe a dificuldade que é para que você passe de maneira clara aos ouvintes. A tua mente, ela procura estar focada naquilo, e isso é exaustivo. Agora eu quero que vocês parem para pensar aqui. Imagina o ritmo de Jesus. Apesar de ser um ministério curto, de 3 anos ali aproximadamente, ele era extremamente exaustivo, estimulante fisicamente, era um esmagador. Jesus, ele não era um pregador de curto período, pregou que 40, 50 minutos, 1 hora ele vai para a casa dele. Não era isso que acontecia. As pregações de Jesus era o dia inteiro ouvindo. Lembra a multiplicação dos pães? Tem que despedir o povo, eles estão com fome. Porque não era um período só, era o período inteiro Jesus ensinando, né? Era o dia inteiro. E não era um lugar confortável onde Jesus sentava, né? Tinha ali no sentido de ter o ar-condicionado. Não, ele estava pregando na Palestina. Era uma situação totalmente ao ar livre, diferente, né? Era ali, daqui a pouco, pessoas perguntando para Jesus, daqui a pouco ele tendo que chamar os discípulos do lado dele para explicar a parábola que ele tinha acabado de contar em a parte para os discípulos. Era a multidão apertando Jesus, né? Era pessoas perguntando, era a solicitação de pessoas, fulano está doente, precisa ir lá. Era ele curando, era ele restaurando. Imagina quantas coisas não acontecia, né? E nada é mais humano do que esse relato de cansaço que nós vemos aqui. É natural, ele é humano. Ele estava ali, ele cansou, né? E daí nós vemos no versículo 38, ele estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram, dizendo, mestre, não te importa que morramos, né? Lembrei, o Mar da Galileia, ele era um mar cercado por colinas. Você tem ali o Monte Hermon, aproximadamente 2.800 metros de altura, um monte extremamente alto. Daqui a pouco aquele ar frio desce da montanha, e ele se choca junto com o ar quente que vem do Mar da Galileia, e daqui a pouco a pressão cai rapidamente, vento gira, e aquilo se forma tempestade sem aviso nenhum. As ondas se formam, é muito rápido o que acontece lá, é um fenômeno diferente do normal, e elas surgem sem aviso, é do nada, é questão de minutos, aquela tempestade estava ali. E o que nós vemos aqui é que a tempestade ela foi tão severa, tão diferente, que o barco estava enchendo e eles tentavam tirar água e eles não conseguiam tirar água daquele barco, porque foi algo anormal. E o que está acontecendo com Jesus? Jesus está lá deitado, dormindo, cansado, né? E dormindo profundamente. Mas, ao mesmo tempo, ele estava firmemente no controle da tempestade. E os discípulos eles não teriam motivos nenhum para duvidar de Jesus. Não é verdade? Se nós parássemos para pensar, peraí, Jesus, com certeza ele estaria no controle total de todas as coisas que estavam ali. E tudo que acontece com Jesus, ele participa daquilo ativamente, porque ele é Deus.
É ele que está no controle. É ele que participa de maneira ativa. Né? E tudo acontece porque ele quis, de sua boa vontade. Era para ser dessa maneira. E de repente eles acordam Jesus, apavorados os discípulos. Mestre, não te importa que morramos? Né? E lembra, os discípulos eles eram familiarizados com a palavra de Deus. Eles conheciam, por exemplo, o livro de Salmos, né? O Salmo 65, de 5 a 7, que diz assim: com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, ele sabia. O ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Ele sabia que Deus era poderoso para fazer isso, não é? Ou o Salmo 89. Tu dominas o ímpeto do mar, e quando as suas ondas se levantam, tu as fazes acalmar, tu as fazes aquietar. Eles conheciam esse texto. Ou o Salmo 107, de 23 a 29, que diz: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda, se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e ele os livra da sua dificuldade, faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Eles conheciam esse texto. Eles sabiam que Deus era poderoso para fazer isso. Então é muito fácil nós aqui, na nossa situação, você olhar para os discípulos e falar assim: esses caras eles são muito dramáticos. Imagina, é Deus que está aqui no barco com eles aqui, e, poxa, né? Para mim, esses discípulos são dramáticos, eles não conhecem o texto, eles não conhecem a palavra, né? E ao ponto de eles olhar para o mestre e falar assim: não te importa que pereçamos? Mas o que estava acontecendo ali era que a água, ela estava enchendo o barco. E é interessante, né, que ali tinha pescadores. Eles tinham os homens que eram experientes no mar. Eles conheciam, né, situações mais adversas que aconteciam. Inclusive, a região ali era conhecido comercialmente. Eles pescavam no mar da Galileia, né? E eles viram que estava acontecendo algo anormal ali. Não era normal aquela situação. 9, né, em cada 10, ele veria que o seu medo iria superar a teologia dele. Espera aí. Eu me coloco no lugar. Imagina se eu estou ali, daqui a pouco eu estou vendo aqueles pescadores experientes, tudo assustado, todo mundo apavorado. Uma das coisas que ia mexer muito comigo. Eu ia ficar extremamente apavorado. É igual quando você está viajando, né, de avião. Quando você entra dentro do avião, aquelas turbulências começa a balançar, começa a tremer, aí você olha para a aeromoça, ela está lá tranquila, mexendo na unha, outra mexendo no celular, conversando com a outra ali, sentadinha no dela, porque ela está com cinto. Aí você olha que lá te traz um pouco de tranquilidade. Você fala: poxa, peraí, ela é aeromoça, ela é acostumada a isso aqui com todo dia. Para mim está tudo apavorado aqui, está balançando, mas aparentemente é normal. Agora imagina se ela levanta, ou se ela grita naquela situação, ela fica apavorada ali, o cenário ele muda totalmente. Eu ia ficar extremamente apavorado com aquilo. Falar: peraí, se ela era um moço, ela está passando por isso, alguma coisa está acontecendo aqui difícil. Muda todo o cenário. E ali não seria uma coisa que talvez iria acontecer, né? É uma tempestade no meio do mar. Uma situação adversa, nós não conseguimos. O que vai acontecer? Qual que é a probabilidade ali? Vai afundar. Não tem outra escapatória. Então, a grande questão é que se nós não crescermos no relacionamento com Cristo, muitas vezes o medo ele vai superar a nossa teologia. E nós temos e conhecemos várias verdades sobre Deus. Não é assim? Nós lemos a palavra, nós estamos reunidos, nós ouvimos domingo ouvindo a palavra. Daqui a pouco vem uma pandemia. E aí? Daqui a pouco um problema absurdo. Uma dificuldade surge. E isso é muito fácil, irmãos. Toda a nossa teologia ela se esvair em meio a situações como essa. Por isso que nós sempre vamos precisarmos da graça surpreendente de Deus.
É sempre Ele nos capacitando em momentos de dificuldade. A minha pergunta é, como que você iria superar tudo isso? Como que você iria passar por essa situação? Será que a pergunta dos discípulos, mestre, não te importa que pereçamos? Será que a pergunta dele não parece com algumas das nossas orações? Será que as perguntas dele não se assemelha muito à teologia que nós temos quando as coisas não estão dando certo? Será que nós não questionamos, Senhor, você não está vendo a injustiça? Você não está vendo pelo que eu estou passando? Será que Deus não está vendo toda essa situação, a minha dor, o que é que eu estou passando, né, a aflição? Um dos pecados mais ativos na nossa geração, irmãos, é o pecado da autopiedade. É muito visível isso, né? E todo mundo tem um pouco desse pecado. As ideologias anti-Deus da nossa cultura, da nossa realidade, todas essas ideologias se apegam ao pecado da autopiedade, né? Você sentir pena de você. Não é assim que nós vemos hoje, né? As outras pessoas, elas não estão agindo de acordo como eu gostaria que elas agissem. Eles não estão fazendo da maneira que eu mereço. Afinal, eu sou a vítima, né? Eu sou a vítima da sociedade. Eu sou a vítima do mundo. Não, sou eu quem sou a vítima dos meus pais, né? Eu estou sendo oprimido pelas pessoas. Não é assim que a nossa cultura pensa, né? E isso tem um terreno fértil no coração do homem. Por quê? Porque nós somos centrados em nós mesmos. Essa é a natureza humana, né? E tristemente, muitos cristãos, eles estão andando no mesmo tom do mundo. Eles se aparentam e se assemelham muito com o mundo em situação de não encontrar paz, de não encontrar deleite, de não encontrar descanso no Deus soberano. E isso vai ser comum, irmão. Isso tende a ser comum se o nosso coração, se a nossa vida não estiver saturada de Deus, se nós não estivermos cheio do Espírito de Deus. E assim como aqueles discípulos, eles tiveram uma conclusão precipitada do sono de Cristo. Eles se precipitaram em achar que Deus estava dormindo ali, né? Muitas vezes nós tiramos conclusões precipitadas das situações que nós estamos passando, como se Deus estivesse totalmente alheio àquilo que Deus ele não está sabendo de nada do que eu estou passando. Será? Nós vamos perceber por esse texto que não é dessa maneira. Senhor, não te dá que pereçamos. Não te importa com isso. O Senhor não está vendo aqui. O Senhor não está vendo nós aqui nessa situação. Isso é uma acusação. Né? Como se Deus tivesse deixado aqueles discípulos abandonados. Ou muitas vezes nós agimos dessa maneira como se Deus tivesse deixado, como se no cristianismo não tivesse sofrimento nenhum. Né? Eu não pudesse ter. É porque ele não me ama. E é um erro, irmãos, nós estarmos duvidando do caráter do Deus das Escrituras. E que Deus possa, de fato, trabalhar esse aspecto em nós. Lembra do homem? Aquele homem que ele vai e ele edifica sua casa sobre a rocha, né? Jesus fala para ele, não é para você, não construa sobre areia a sua casa, não faça sua casa sobre areia. E Jesus não disse para ele, eu quero que você edifique sobre a sua casa na rocha, porque se você fazer a sua casa na rocha, não vai vir tempestade para você. É isso que Jesus falou? Não, ele não disse isso. A mesma tempestade, ela iria chegar na casa daquele que foi edificado sobre a rocha e na casa daquele que tinha edificado sobre a areia. A grande questão é, aonde está o teu alicerce quando vier a tempestade? Aonde é que você está firmado? Né? E quando todo mundo estiver desesperado, você vai estar firme no quê? Esse é o tipo de maturidade, irmãos, que Deus quer que nós, como igreja, tenhamos. Nós precisamos falar sobre isso. Deus, ele não te dá um barco para que você sinta seguro por causa do barco. Eu estou seguro porque agora eu estou aqui dentro do barco. Não é isso. O ponto é para que nós confiamos nele e não no barco. E se nós tivermos confiado em algo que não é Cristo, se isso for a nossa realidade, que nós possamos escutar. Sabe aquela voz daquela parábola do rico insensato?
Escuta, louco? Louco? Você é louco? O que você está confiado? Essa noite te pedirão conta da tua alma. E o que você tem preparado para ti? É o teu dinheiro? É o teu negócio? É a tua capacidade? É a tua família? O que é que você está firmado? Na onde está a tua confiança? E muitas vezes, quando tudo parece tão bem em nossas vidas, estamos andando, né, por uma maré tranquila, né? Não tem tempo para a igreja, não tem tempo para comunhão com os irmãos, para andar, para se relacionar, não possui hábitos saudáveis cristãos, de disciplina, aquilo que Deus deixou para nós como igreja, não possui isso. E daqui a pouco nós queremos nos tornar maduros. Não, daqui a pouco eu tenho que estar maduro para poder enfrentar, né, as situações que são difíceis, que aparecem no dia a dia. E daí nós queremos aprender no meio do problema. E não que Deus não use os problemas, irmãos, isso também é graça dele. Ele usa problemas e situações para que nós cresçamos em maturidade. Mas não seria melhor ou muito mais fácil se nós tivéssemos dado ouvido àquilo que a palavra nos ensina? Nós passaríamos por situações difíceis, mas muito mais fácil. Ele está por trás da nossa história, mas ele deixou os meios para que nós cresçamos e vivamos em comunhão com ele. Por isso que a palavra ela é muito clara. E nós vamos ver em diversos textos, né, os imperativos de Deus. Revista-se das armaduras de Deus. Cinja-se da verdade. Né? Por quê? Porque o dia mal vai vir. E quando o dia mal vier, nós estaremos confortados em Deus. Eu não estou dizendo que Deus não usa isso para tratar conosco, mas eu estou dizendo que existe um imperativo da palavra para que nós andemos segundo a verdade. E é maravilhoso. E ao mesmo tempo, é tão confortante nós vermos que, apesar dos discípulos eles questionando Jesus daquele jeito, ele não repreendeu os discípulos com palavra áspera, né? É óbvio que Jesus se importava com eles. Senhor, não te importa? É óbvio que Jesus se importava com eles. Deus, ele se importa com todos aqueles que o Pai deu. Não é isso que a palavra fala, né? Ele disse, o próprio Jesus disse que nenhuma das ovelhas dele iria ser arrebatada das mãos dele. É óbvio que Jesus se importava com eles. E esse mesmo Jesus que responde àqueles discípulos, né, daquela maneira, é o mesmo Jesus que iria responder Simão. Lembra quando Simão nega Jesus? Ele iria responder, né, não de maneira áspera, mas quando ele responde sim, Simão lembra do olhar de Jesus, aquele olhar cheio de dor, mas ao mesmo tempo um olhar cheio de amor. E logo depois da ressurreição, ele vai lá e interroga Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Olha a resposta de Jesus para Simão Pedro. Simão, você tem afeição por mim? Vocês entendem o cuidado amoroso que Deus tem sobre a vida dos seus filhos? Por que nós muitas vezes ficamos apavorados? E a minha pergunta para cada um hoje aqui é: você é um que o Pai deu a Cristo? Você pertence à família da fé? A minha pergunta é: você se reconhece de fato como um pecador e que é merecedor do inferno porque você já pecou diante desse Deus santo e perfeito, e a palavra fala que ele não suporta o pecado? Porque é isso que você é. É isso que eu sou. Nós somos pecadores. E diante disso, nós estamos condenados. A não ser que aconteça um milagre, que essa dívida nossa, ela seja paga. Porque nós estamos condenados diante de Deus. E que a justiça dele, porque ele é justo, ela precisa ser saciada. A não ser que essa justiça ela venha a ser saciada, se não acontecer isso, nós estamos condenados. Aí você pergunta, Gabriel, mas como então pode isso acontecer? A palavra nos aponta para Jesus. É esse ponto que Jesus ele vai para aquela cruz. E a palavra fala que o próprio Deus ele esmaga Cristo na cruz, onde a ira santa dele cai sobre os lombos daquele cordeiro inocente. E ali é punido o pecado. E a grande questão nossa é que quando nós pecamos contra Deus,
nós pecamos contra um Deus eterno. Você não peca contra o amor de Deus. Você peca contra o amor eterno de Deus. Entende isso? Você não peca contra a bondade de Deus. Você peca contra a bondade eterna de Deus. A tua dívida é contra um Deus eterno. E a palavra fala que naquela cruz ele deu Cristo. Para todos aqueles que nele creem e confiar nele, naquela cruz ele é salvo. Então, se você crê que você é um pecador, se arrepende dos seus pecados, mas ao mesmo tempo olha para a cruz e fala, eu creio que Cristo é o meu Senhor e Salvador, então você é um dos pelos quais o Pai deu ao Filho. Significa que você foi salvo. E a minha esperança é que isso seja real na vida de cada um que está aqui hoje, nessa manhã. Aí ele continua no versículo 39, né? Nós vamos ver aqui a soberania, ele se levanta, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E aqui nós vemos a soberania de Deus agindo. Ninguém é capaz de controlar os elementos da natureza. Você não pode chegar diante de um furacão e falar, aquieta-te. Que era isso que estava acontecendo ali. E ali Deus demonstra, então, a autoridade que ele tem sobre o vento. A autoridade que ele tem sobre a natureza. Ele repreende o vento e na hora o vento silencia. Para imediatamente. E é normal, quando o vento para de dar uma diminuída no vento, o que a água continua? Ela continua chacoalhando. Isso é normal. Não tem como o vento parar e a água para na hora. Mas a palavra fala que ele deu ordem ao mar e o mar aquietou. Parou na hora. Isso é ilógico. Isso não faz sentido. O vento e a água pararam. Sabe aquela calma perfeita? Milhões e milhões de litros naquele momento, todos parados. Sabe, algo comparado àquele fim de tarde que você olha assim, aquilo parece um vidro, aquela água calma, onde você consegue ver a lua, as estrelas refletindo naquela água lisa como um espelho. Marcos está dizendo aqui para nós, falando, esse aqui é o Filho de Deus. Ele é filho, ele só pode ser Deus. Para acontecer isso, só pode ser Deus. Comprovando por tudo. Está vendo? Ele está falando para os romanos, desde o nascimento dele, desde a vitória que ele teve sobre Satanás, desde os ensinamentos profundos que Jesus nos deu, seu poder milagroso, desde o controle que ele teve sobre a criação, só pode ser Deus. E o controle que ele tem sobre a natureza. Somente ele pode fazer o deserto florescer como a rosa. Não é isso que diz em Isaías? Somente ele pode fazer um rio correr no meio do deserto. Isso é possível? Não é, mas ele pode fazer. Só ele pode transformar um jardim no meio do deserto. Ou é ele que pode mudar a natureza do leão e fazer com que o leão venha pastar e comer a palha junto com o boi. Somente ele pode fazer isso porque ele tem poder sobre a natureza. É sobre esse Jesus que nós estamos falando aqui. Por que ele pode fazer isso? Porque foi ele quem criou. É ele quem é o dono de tudo isso. Irmãos, ninguém está no controle do nosso planeta. Esse mundo ele não vai durar 1 milésimo de segundo a mais pelo qual Deus determinou que ele existisse. Ou nem 1 milésimo de segundo a menos. E as pessoas, elas não entendem isso. Muitas vezes, nós não entendemos isso. Nós achamos que Deus está alheio à nossa história. Como se ele não estivesse participando da nossa vida, ou que estivesse longe de nós mesmos. Nós esquecemos que Deus é o Criador. E como o Lucas trouxe aqui no começo, e não só isso, ele é o sustentador de todas as coisas. Hebreus 1:3 vai dizer, o qual, ele falando de Jesus, sendo o resplendor da sua glória, o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem da sua pessoa, a expressa imagem de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, o mundo inteiro é sustentado pela palavra do poder de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então Jesus pergunta aos discípulos, no versículo 40 aqui, nós vamos ver. Então Jesus perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Os discípulos admirados por ele dormir, chocados por aquilo ter acontecido, o mar parado ali como um vidro naquela situação, o vento silenciado,
E aquela cena que deveria ser alegre, aquilo se tornou um assombro. Assombrado. Eles ficaram, né? E é interessante que no relato de Lucas, esse mesmo texto que nós lemos aqui sobre a tempestade, ele vai dizer que nos mostra que não somente antes, mas depois eles também ficaram com medo. Ele vai dizer que eles ficaram assombrados pela tempestade. E muitas vezes, nós em nossas vidas, pare para pensar, nós falamos, ou muitas vezes nós usamos, principalmente no meio reformado, essa palavra soberania, né? Deus é soberano, né? E a maior parte das vezes é óbvio que isso são só palavras. Nós só falamos. Mas isso não causa um efeito de paz no nosso coração. Entende? Nós falamos, Deus é soberano, mas não nos traz paz isso daí quando deveria, né? E nós temos que reconhecer de fato que Ele é. As tempestades, a tempestade que aconteceu, elas servem ao propósito de Cristo. Cristo tem um propósito com essas tempestades. Um Deus que veio habitar conosco, Ele nunca vai deixar nós debaixo da sua maldição. Ele nunca vai deixar, porque Ele se pendurou na cruz. Então, as coisas que nos acontecem no dia a dia, das dificuldades, das lutas, enfermidades, seja elas quais forem, elas não só acontecem porque ela está na soberania de Deus, ou porque Ele pode controlar as coisas. Não é só por isso. Mas é porque elas fazem parte de um plano maior que muitas vezes nós não entendemos. Ele ordenou a tempestade. A tempestade, naquela situação, era uma ordem dele. E não só isso. É tão maravilhoso que ele já tinha um encontro marcado, se nós caminharmos depois em Marcos capítulo 5, ele tinha um encontro marcado com um endemoniado. O encontro estava marcado. Ele ia curar aquele homem. Não é isso? As coisas acontecem porque ele quer. Não tinha nada fora do controle dele. Inclusive, se nós olharmos o versículo 35, foi onde nós começamos, olha que ele vai dizer assim, ó, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, o que eles falou? Vamos para o outro lado. Está determinado. Se Deus determinasse que eles iam morrer no meio daquela trajetória, estava certo, era óbvio que ia acontecer, né? Vocês entendem, é Deus quem governa as nossas vidas, né? Nós não precisamos temer ou ficar ansiosos como eles ficaram, mas tristemente, muitas vezes é o que acontece conosco, né? E a fé verdadeira, ela é uma fé, né, como Jó, ele diz, ainda que o Senhor me mate, isso é fé, eu esperarei em ti. Uma fé que nós sabemos que Deus pode livrar nós da fornalha ardente. Não sabemos que Deus pode fazer isso? Mas ainda que Ele não faça, que pela graça de Deus nós não venhamos abraçar outros ídolos. Não é isso? Ele estava espantado, ele estava induzidos ali por uma consciência, por eles estar na presença da majestade de Deus, né? Imagina eles, quando acontece tudo isso, eles olham e falam assim, eu estou na presença de Deus. Eu estou falando com alguém aqui que veio do céu. É uma coisa inexplicável o que eles passaram ali. E é esse tipo de reação, é normal que aconteça com alguém que tem esse tipo de experiência. Você lembra no Lucas, Pedro, em Lucas 5, Pedro, ele não conseguia pescar. Eles dançaram o dia inteiro batendo ali e não conseguia pescar. Até que de repente eles encontram Jesus. E Jesus falou, lança a rede ali para aquele lado de lá. Estamos o dia inteiro pescando, vamos lá, sobre a sua ordem, eu vou lançar. Lançou a rede. Quando lançou a rede, aconteceu uma pesca maravilhosa, milagrosa. Qual foi a reação de Pedro naquela situação? Quando ele viu aquilo lá, ele ficou assombrado. Lucas 5, a palavra vai dizer assim, vendo isto, Simão Pedro, ele prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou quando Isaías, quando ele tem aquela visão diante da presença de Deus, o que Isaías fala? Isaías 6,5. Então eu disse, ai de mim, pois eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É essa reação, é esse assombro que os homens ficam. E isso é espantoso. Isso é assustador, não é? Ele vê os teus pecados. Ele olha para dentro do teu coração.
E todos que vêm e têm uma visão de Deus, eles ficam assombrados. Você lembra de Jó? O que eu falei, não repito, por isso eu me abomino no pó e na cinza, eu coloco minha boca no pó. Não é esperança. É a postura que nós temos. Ou até mesmo Daniel, quando ele vê, João, a palavra vai dizer que João, ele foi tido como morto quando ele viu. E eles estavam hesitantes demais para perceber que o cuidado do Pai estava sendo concedido ali por Cristo. E daí até que enfim nós chegamos no versículo 41. Sabe aquela pergunta de queixo caído? Que o Lucas falou, né? Quem é este que até o mar lhe obedece? É uma pergunta de queixo caído. Quem é este que até o mar lhe obedece? E esse texto faz a gente lembrar de Isaías 63:1, né? Que diz: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com veste tintas? Este que é glorioso em sua vestidura e que marcha com sua grande força. Quem é este? A resposta é: eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Sou eu, né? O Deus maravilhoso. Seria tão maravilhoso, né, irmãos? Se cada problema que nós passássemos, nós não tivéssemos temor do problema. Não ia ser maravilhoso? Não seria melhor se fosse desse jeito? Mas diante disso, nós tivéssemos temor em quem Cristo é, na sua grandeza, no seu valor infinito. E que os que estavam no barco ali com medo, eles ficaram com medo por causa de tudo que Jesus revelou a respeito de si mesmo e provavelmente pela manifestação do poder dele ali. O medo e reverência era algo que combinava, uma combinação perfeita ali em Mateus 8, nesse mesmo, ele relatando sobre isso. A palavra fala que estavam todos atônitos, né? Eles pensando, Jesus é muito maior do que nós imaginávamos, né? Ele tem poder não somente sobre as pessoas, não somente sobre doença, sobre demônio, né? Mas nós vemos que ele tem poder sobre as ondas, os ventos. E quem é esse? E muitas coisas, de fato, elas podem ser feitas pelos homens. As mãos, elas constroem monumentos, constroem casas, constroem máquinas. As mãos dos homens fazem cirurgias, mas controlar o tempo, ninguém tem poder para isso. Somente Deus pode. E esse assunto, ele termina sem dar a resposta. Ele termina só com a pergunta. E o que nos resta diante dessa pergunta, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que nos leva, de fato, o que nos resta é confessar a fé nele, sabendo de fato que ele envia, por nos amar, ele vai enviar as tempestades, que elas fazem parte da nossa vida, mas que ele estará conosco em meio a essas tempestades, e para nós ficarmos maravilhados com quem ele é de fato, e com mais nada à nossa volta, e ao mesmo tempo nós possamos adorar por quem ele é. Em Marcos 4, então, nesse texto que nós lemos, os apóstolos, eles veem a autoridade extraordinária de Cristo. O seu poder, a maneira como Cristo prega, a maneira como Cristo ensina, a maneira como a verdade de Deus atinge o coração daquelas pessoas. E tudo isso serve para mostrar para nós, então, que Jesus, ele é confiável nas situações mais ameaçadoras que nós estivermos passando. E que Deus possa, então, irmãos, nos conceder graciosamente o desejo e o prazer de conhecê-lo de tal maneira que nós possamos encontrar paz, segurança e descanso diante das mais variadas situações que nós viermos a passar ou que nós estamos passando.